Nessa noite irei pregar uma mensagem que elaborei alguns meses atrás e ainda não havia sentido o momento certo de pregá-la. Era uma simples convocação. Nunca diga, não tem jeito. Vire para a pessoa do seu lado e diga, nunca diga, não tem jeito. Você sabe por quê? Porque se algo parece não ter jeito, você precisa encontrar um jeito. Nós precisamos ser muito mais agressivos do que nós somos. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós temos toda a criatividade viva dentro de nós se somos cristãos de verdade. Quando você é um cristão legítimo, Deus habita em você. Nós precisamos pensar nisso um pouquinho mais. Você é a casa de Deus. O Santo Espírito mora em você. Ele pode te dar ideias e te mostrar maneiras de fazer as coisas que você nunca pensou. Nós desistimos muito facilmente. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, está demorando. Nós precisamos entender isso. De forma correta, eu não quero que isso soe errado, mas nós temos um espírito guerreiro dentro de nós. Da mesma forma que temos um espírito doce e gentil, temos um espírito guerreiro dentro de nós, porque nosso Jesus não é somente doce, gentil, maravilhoso, perdoador e amável, mas ele também é um poderoso guerreiro. Amém? Eu quero usar um tempinho aqui hoje, estimulando você, e não somente você, mas todos os que assistem pela televisão e uma grande maioria no mundo, que talvez você não pode nem imaginar. E você não deve olhar para essas coisas e desistir e se entregar. Olhar as situações da sua vida e pensar assim, isso é muito difícil para mim, eu não vou dar conta, isso vai demorar muito, eu já tentei várias vezes. Você tem que dizer, eu não estou nem aí se existe um jeito ou não. Eu encontrei um Criador de jeitos vivendo dentro de mim e eu vou encontrar uma solução. Amém? Jesus disse, está registrado em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, a Bíblia nos promete em 1 Coríntios 10:13 que Deus sempre proverá o seu escape. Não nos sobreveio provação que não fosse comum aos homens. E não existe nada que nos sobrevenha que o nosso Deus também não providencie o seu escape. Agora, nós não podemos desistir. Eu imagino quantas vezes as pessoas desistem, bem, antes delas romperem. Porque você sabe, você pode se sentir do mesmo jeito por 200 dias. E você pode se levantar no dia do seu romper e não sentir nenhuma diferença de qualquer outro dia na sua vida. Nada está parecendo diferente de qualquer outro dia. Nada parece estar sendo mudado ainda. Este é o dia que quando você for dormir à noite e não terá aquele problema, nunca mais. Deus tem um plano para você. E Deus tem escutado as suas orações. Você talvez não percebeu como você está perto do seu romper, mas ainda que isso leve mais uns 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, posso te dizer algo? Você não tem nada melhor a fazer do que continuar insistindo com Deus. Se nós pensamos que todas as nossas ameaças de abandonar e desistir pressionam Deus e fazem-no agir, nós estamos errados. Não posso mais fazer isso, vou abandonar e desistir. E sabe o que mais? Você não precisa do poder do Espírito Santo para desistir. E Deus nos dá o seu poder para nós dizermos, eu jamais abandonarei e eu nunca vou desistir. Mas uma coisa é verdade, quando Jesus voltar para nos buscar, talvez eu não tenha alcançado ainda, mas Ele me encontrará insistindo. O que mais você tem a fazer? Voltar atrás e ser do jeito que você era? Uma vez que você experimenta da vontade de Deus, mesmo que seja um pouquinho, se você só teve um pouquinho do gosto da vontade de Deus, quem vai querer voltar
para aquele sentimento dentro de si de vazio e morte, e se levantar pelas manhãs desejando que fosse a hora de dormir, e ir dormir desejando que fosse a hora de levantar. É maravilhoso a gente ter justiça, paz e alegria. Mesmo que você não tenha todo o dinheiro que deseja, seus filhos não estão fazendo o que você queria, seu casamento não está como você sonhou, ou se você não tem um trabalho perfeito, você não está indo para o inferno, e isso é uma boa notícia. Você sabe, creio que às vezes nós só temos que lembrar disso, não é verdade? Eu sou uma pessoa agressiva por minha própria natureza, mas as mesmas pessoas que poderiam ser chamadas de agressivas podem ser passivas em certas áreas. Tem vezes que quando tenho que lembrar de mim mesma, eu tenho que ir agressivamente contra o diabo no meu cotidiano. Tem vezes que eu tenho que me lembrar a mim mesma que eu tenho que louvar a Deus, esteja sentindo vontade ou não. Tem vezes que eu tenho que lembrar a mim mesma que eu preciso ser um pouco mais agressiva na minha fé. E que eu preciso obedecer um pouco mais rápido do que eu tenho feito. Todos nós temos que ser lembrados que o Espírito de Deus mora dentro de nós. Isso significa que nós não somos fracos e covardes. E que só ficamos rodeando, cansados, exaustos, sentindo como se não pudéssemos mais. Não é por força, não é por poder, mas pelo seu Espírito podemos fazer tudo aquilo que precisamos fazer. Você precisa dizer, eu posso fazer qualquer coisa que eu preciso fazer, eu não sei o que está vindo pelo meu caminho, mas seja o que for, Deus está do meu lado e Ele me capacitará para fazer qualquer coisa que eu precise fazer. Amém? Pare de dizer, eu sinto que eu não posso continuar. Eu não sei se eu posso aguentar isso por mais um dia. O diabo adora ouvir isso. Nós precisamos atrair nossas bocas para o reino de Deus e começarmos a falar como pessoas salvas, amém? Diga em voz alta e bem firme, eu posso fazer qualquer coisa que eu preciso fazer. Isso não te faz sentir bem? Ok. Primeiro de tudo, vamos para Lucas capítulo 5. Verso 18 e 19. E observando alguns homens que estavam trazendo na maca um homem que era paralítico, e eles tentavam carregá-lo e pô-lo diante de Jesus. Eu quero que vocês visualizem isso. Eles vão em direção à casa, planejando passar pela porta como você faria normalmente ao entrar numa casa. E então, esta é a maneira normal de se entrar dentro de uma casa. Você vai pela porta, bem... O problema é que tinha uma multidão aglomerada em volta desta casa que os impediam de entrar pela porta. E nem mesmo pela janela podiam entrar. Uma pessoa menos agressiva teria dito, não tem jeito de entrar. Mas não essas pessoas, elas vieram para o milagre. E elas jamais irão desistir. Mas não encontrando um jeito de trazê-lo para dentro, por causa da multidão, eles subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a maca até o meio do cômodo, colocando-o diante de Jesus. Claro que isso gerou um pouco de esforço. Eu não acho que aquela maca tivesse cordas que ajudassem a descer até o cômodo onde Jesus estava na casa. Então eles tiveram que subir ao redor e serem um pouco engenhosos, serem um pouco criativos e encontrar algumas cordas, amarrá-las à maca, arrastá-las para dentro e encontrar um jeito de tirar as telhas. Existem várias probabilidades e oportunidades para eles desistirem no meio daquilo tudo. Nós temos que parar para pensar. Eu quero que você escute o que eu vou dizer porque é importante. Nós temos que parar de pensar que tudo nesta vida será fácil. Vamos lá. Pense na nossa sociedade, nós somos um pouco viciados com as facilidades e conforto. Vamos. Algumas pessoas aqui são um pouco mais velhas que o restante. E quanto mais você vive, mais você se depara com um modelo implementado pelo mundo onde tudo é muito, muito fácil, mais fácil, fácil. E se não pudermos apertar um botão e receber algo, então nós não queremos isso. Tudo tem que ser drive-thru, não se incomodar em sair de dentro do carro, isso é instantâneo, aquilo é instantâneo.
Mas o problema é que a vida das pessoas está uma grande bagunça, mais do que antes foi visto em toda a nossa história. Realmente, honestamente, eu creio que muitos dos problemas de saúde que as pessoas têm é porque tudo sempre foi muito, muito fácil. Elas nunca fizeram nenhum tipo de exercício na sua vida normal. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem é aquele que vive dentro de você. Sabe, nem tudo tem que ser tão fácil. Provavelmente não foi fácil para eles subirem no alto do telhado, pegar as cordas, descerem o homem. Mas veja o que Jesus disse aqui. Porque eu quero que você entenda o tipo de espírito que agrada a Jesus e o tipo de espírito que não lhe agrada. Ele não gosta daquele velho desistente fraco. E isso é muito difícil. É muita coisa para mim. Eu tenho uma versão particular a isso, porque, para ser honesta, eu sei o quanto foi tirado de mim para iniciar de onde comecei e chegar onde eu estou agora. E eu quero te dizer, não tem sido fácil. Qualquer coisa relacionada a isso, nunca sinta inveja do que alguém tem se você não quer fazer o que ele fez para conseguir. Nada me irrita mais do que alguém julgando uma outra pessoa quando esse outro alguém não tem sequer a remota ideia do que essa pessoa passou para chegar onde chegou, e tudo que esse alguém diz é: eu não acho que você deva fazer isso, eu não acho que você deva fazer aquilo. Amém? Escutem, as promessas de Deus são para todo aquele que desejar. Todo aquele que desejar. Todos recebem a mesma porção de Deus. Ele é um empregador de oportunidades iguais. Não existe prejuízo, não existe favoritismo. Todo mundo pode ter uma vida ótima, mas ela não cairá sobre nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso não significa que será fácil. E escute o que eu vou lhe dizer: isso não será rápido. Tudo demora muito mais do que você pensou que demoraria, custa muito mais do que você pensou que custaria, e é muito mais difícil do que você pensou que seria. Mas se você perseverar, você terá uma vida, uma alegria, uma paz, uma justiça que está acima de qualquer coisa que você poderia ter neste mundo aqui. Eu estou vivendo a prova de que Deus pode pegar o mais pobre dos pobres. Ele pode pegar o analfabeto, o desesperado, o odiado, o humilhado, o que foi abusado, os que são motivos de gozação, e ele pode levantá-los e colocá-los em um lugar onde nenhum homem poderia colocar essas pessoas. Mas nunca diga de novo em sua vida: bem, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Você tem que dizer: eu posso fazer qualquer coisa que eu preciso, porque o Espírito do Deus vivo habita dentro de mim. Eu não sou um covarde. E diabo, ouça isto: tem uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou desistir. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite para que eu acendesse a sua chama um pouquinho. Algumas vezes este fogo dentro de nós começa a se apagar porque você passa por muitas provas, dificuldades, tribulações, problemas e muitas decepções, e você precisa se voltar para o velho e bom Espírito Santo reanimando-se e ter alguém te dizendo: você pode fazer qualquer coisa que você precisa fazer. Então eles desceram aquela maca por entre as telhas diante de Jesus. Eu creio que Jesus estava pregando, orando por essas pessoas e... bem, eles o colocaram bem na cara de Jesus, olha só. Olha só para isso. E quando ele viu que eles estavam confiando nele, que deles brotava fé, ele disse: homem, seus pecados são perdoados. Uhul! E aí é claro que os escribas e fariseus provocaram dizendo: quem é você para perdoar pecados? E ele curou aquele homem, só para mostrar que ele tinha poder para perdoar os pecados. Mas o ponto é que Jesus se agradava daquele espírito. Amém? Agora,
posso te dizer algo com todo o amor que eu sei que eu tenho no meu coração. Eu me dou muito bem amando as pessoas. Você nunca se dará bem até que pare de sentir pena de si mesmo. Você pode aplaudir porque é verdade. Veja, às vezes só tendo alguém dizendo isso para nós já é muito bom, porque isso nos desperta. Oh, gente, David dizia isso para mim e eu tinha vontade de arrancar a cabeça dele. Voltando à época de quando eu ainda era cheia de toda aquela porcaria e muita rebelião e muito ódio, eu poderia fazer as coisas diferentes, manipular tudo. E bem, você sabe, eu fui abusada. E ele dizia, Joyce, você quer que eu sinta pena de você? Eu não vou sentir pena de você, porque você não tem uma gota de sangue sequer no seu corpo inteiro. Ah, eu ficava irritada, nervosa. Você só quer me irritar, me entristecer. Sabe por quê? Porque nossa carne gosta disso. Oh, está certo, nós somos muito, muito pobres, muito desprezíveis, patéticos. Isso é muito difícil. Eu não sei como você receberia isso. Se eu fosse você, eu desistiria de tudo. Mesmo que alguém nos diga, nós temos que dizer, bem, eu não quero desistir. Então Deus me disse, você pode estar no fundo do poço ou ser poderosa, mas você não pode ser as duas coisas, escolha. Sabe de uma coisa? Eu estou suplicando a você hoje, se você tem um problema com suas amores, apenas entregue-as. Porque tudo que isso está fazendo é te mantendo no fundo do poço, isso é uma grande perda de tempo. O que foi que você fez hoje? Oh, eu fiquei dando voltas e sentindo pena de mim. Bem, isso te ajudou? Não, isso me fez sentir pior ainda. Olha, eu já passei por tudo isso, sabe? Eu já acordei. E algumas coisas não aconteceram. E eu entrei na minha rotina de lamúrias, passando aquele dia inteirinho limpando a casa enquanto toda a minha família se divertia. Sabe, você trabalha porque está sentindo pena de si mesmo. Você não vai querer nenhum tipo de diversão quando está assim. Eu trabalhava até deixar tudo brilhando, brilhando. E eu sentia tanta pena de mim mesma que, pelo fim do dia, eu estava com dor de cabeça, estômago e pescoço. Sabe, todos tinham aproveitado o seu dia. Eu estava lá sentada no chão do banheiro chorando e... assim era eu, crente, batizada no Espírito Santo, dando estudos bíblicos nas terças-feiras. Será que é dessa forma que os que têm Deus em suas vidas devem se comportar? Às vezes nós só temos que dar uma boa olhada em tudo isso e dizer, o que estou fazendo? O que estou fazendo? Eu não quero ser como um daqueles israelitas que passaram 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias. Eu quero poder passar e superar isso. Amém? Não ficarei dando voltas ao redor da mesma montanha mais uma vez, de novo. Nós temos que perguntar a nós mesmos, o que eu estou fazendo está funcionando? Isso está funcionando. Eu tentei por muito tempo mudar o Dave, ele amava esportes, eu não gostava, então eu não queria que ele gostasse. Então eu tentei fazer com que ele não gostasse. Um dia eu fui para a sala e lá estava ele escutando o jogo de futebol, assistindo o jogo de beisebol, ilustrando seus tacos de golfe e pensei, sabe o quê? Isso não está dando certo. No mínimo você já sabe o suficiente para ver se o que você está fazendo está produzindo algum fruto na sua vida. Você importunar a sua família o tempo todo está ajudando? Falando para os seus filhos, você não vai morar desse jeito aqui na minha casa. Isso está ajudando alguma coisa? Não, se você tem um adolescente que vira os olhos para trás da cabeça e parece que está sendo covarde. E você ainda se impressiona por vocês não serem amigos. Oh.